Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de todos nós, para que possamos entender a sua vontade para as nossas vidas. E é óbvio, o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento, de forma que nós temos, assim, transparência para ver o certo e ver o errado, ver o que é justo e ver o que é injusto, e então fazermos a escolha certa, que é a justiça, buscar a justiça sobre todas as coisas. Eu gostaria de falar hoje um assunto que vai mostrar para vocês o que e qual a razão do porquê muitas pessoas, infelizmente, elas creem em Deus, creem na Bíblia, elas creem na oração, elas creem nas igrejas, elas creem nos pastores, elas creem. Só que essa crença, essa fé que elas têm na palavra de Deus, ou mesmo no próprio Senhor Jesus, não tem se materializado em suas vidas, não tem correspondido àquilo que elas esperam de Deus. Muita gente costuma dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas na realidade está faltando tudo. Mas o Senhor não é o pastor? Ele não é o seu pastor? É. Por que está faltando tudo? Aí a pessoa fica calada, muda, porque ela fica sem resposta. Mas por que isso acontece? Por que há tantas frustrações, digamos assim, entre aspas, com a fé cristã? Justamente por um motivo, amiga e amigo. E é esse o motivo que nós queremos trabalhar hoje. Para você avaliar-se a si mesma. E eu não estou aqui querendo julgar ninguém de forma nenhuma. Nós estamos aqui para ensinar, para dar para vocês aquilo que Deus me tem dado ao longo de 60 anos servindo-o. Ao longo desses 60 anos, eu tenho servido a Deus. E eu tenho visto o que Deus tem feito com os meus próprios olhos. Eu sou, digamos assim, testemunha da grandeza, das grandezas de Deus, não só na minha vida pessoal, mas, sobretudo, no trabalho que Ele tem realizado através das nossas mãos. Não é que eu seja alguma coisa, não é que eu tenha mais valor que alguém, não é que eu seja mais merecedor, não, eu não tenho mérito nenhum, muito pelo contrário, eu não sei nem como Deus veio me escolher. Mas isso a gente não vai discutir. Ele que escolhe, ele escolheu, acabou. Ele escolheu e pronto. Não tem o que se discutir. Deus escolheu e ele escolhe certo. De forma que ele escolheu porque ele achou por bem me escolher. Então eu quero sempre passar para as pessoas aquilo que ele me tem dado. E essa é a razão do porquê que muitas pessoas, infelizmente, em todas as igrejas, em todo o mundo, tem se decepcionado com a sua própria fé. Veja só, a Bíblia fala que quando Adão conheceu a Eva, ela deu à luz a Caim. E depois deu à luz a Abel. Primeiro Caim, depois Abel. Então diz o texto sagrado que Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. Duas profissões extremamente importantes. E cada um abraçou a sua própria fé, o seu trabalho, o seu labor. E diz o texto que aconteceu
que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O fruto da terra ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Então, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus aceitou. Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E diz o texto que o Senhor atentou, se agradou da oferta de Abel, se agradou de Abel e da sua oferta. Atentou para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Não atentou. Quer dizer, a oferta é algo espontâneo. É algo que nasce dentro de cada um. Nasce no coração de cada um. A oferta é algo que nasce dentro de cada um. Só que nem todos sabem, infelizmente, que a oferta representa, espelha, simboliza o que há dentro do ofertante. Deus não precisa de oferta, Deus não precisa do fruto da terra, nem muito menos de ovelhas e sacrifícios. Ele não precisa de nada, ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de nada. Tudo é dele. Ele criou todas as coisas, ele não precisa de nada. Ele precisa de alguma coisa? Não, não precisa de nada. Zero, zero. Ele é o dono de tudo. Tudo é dele. Sempre foi dele e sempre será dele. Porque ele é o Criador, ele é o Pai, é o princípio de tudo que existe. Então, quando alguém leva a sua oferta no altar, na verdade, Deus não está olhando para o físico, para o material. Ele não está olhando para a quantidade, mas ele está olhando para a qualidade daquela oferta, o que aquela oferta representa para ele. E isso é extremamente importante, porque amanhã nós teremos o batismo nas águas, e quando você descer as águas, você tem que ter essa consciência para saber se você está sendo a oferta de acordo com Abel ou de acordo com Caim. E só vai depender de você, só exclusivamente de você. Porque a oferta é sua, a vida é sua. Você vai se batizar nas águas por livre e espontânea vontade. Ninguém vai pegar você pelo pescoço e vai empurrar lá na água. Não, você vai descer as águas para sepultar a sua velha natureza, o seu velho eu, o seu mau gênio, sua maneira, suas maneiras. Enfim, você vai sepultar a sua natureza adâmica, a sua natureza pecaminosa. Você vai para isso, se é que você vai. Então, o que Deus vê numa pessoa que está sendo batizada? Ele vê o coração. Porque a vida da pessoa, o batizado, a pessoa que vai se batizar, é uma oferta para Deus. É uma oferta para Deus. E Deus está olhando, não é a pessoa, mas o que a pessoa está levando para a sepultura. Se ela estiver levando para a sepultura verdadeiramente o seu eu, as suas manias, o seu mau gênio, seu temperamento difícil,
sua vaidade, seu orgulho, sua prepotência, tudo. Se ela está colocando, sepultando o seu tudo, toda a sua alma, todo o seu coração, todo o seu pensamento, se ela está entregando tudo, sem exceção de nada, ali nas águas, quando ela for batizada, quando ela for enterrada ali nas águas e levantar-se, ela vai receber o Espírito Santo. Ela vai receber uma nova vida. Ela vai receber o batismo com o Espírito Santo também. Também. Porque esse é o princípio do batismo nas águas. A pessoa se entrega como oferta viva para Deus. Ela se rende 100%. E só Deus, amiga e amigo, só o próprio Senhor Jesus Cristo é capaz, é habilitado para ver o coração daquela criatura que está sendo batizada. Se ela estiver colocando todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu pensamento, tudo que ela é, tudo que ela foi, tudo que ela pretende ser ou ter, se ela está colocando tudo ali, enterrando tudo, toda a sua vida, então Deus atenta para a oferta dela e o Espírito Santo vem imediatamente após ela ser batizada. Quando ela se levanta das águas, é para viver em novidade de vida. Isso tem que acontecer. Tem que acontecer. Novidade de vida. Batismo com o Espírito Santo. Foi assim que aconteceu com Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Quando ele foi batizado, lá no Rio Jordão por João Batista, logo em seguida o Espírito Santo veio sobre ele. E o mesmo tem que acontecer com você, com todas as pessoas, todos, sem exceção. Então, se não acontece essa novidade de vida, se não há a descida do Espírito Santo sobre aquela pessoa, ali no batismo nas águas, então a oferta não foi agradável a Deus. O batismo não valeu, não é válido. Por quê? Porque se torna uma oferta do tipo de Caim. Caim trouxe a sua oferta, não resta a menor dúvida. Ele trouxe do fruto da terra e apresentou a Deus. Mas Deus não aceitou, não se agradou da oferta dele. E quem decide se agradar ou não agradar é Deus. É Ele que está recebendo a oferta, não é? Você é a oferta e Ele é o que recebe a oferta. Ele é o altar. Então é Ele que aprova a oferta ou desaprova a oferta. Você está entendendo, minha amiga, meu amigo? Vou mostrar para você com fatos que vão talvez ilustrar melhor o que significa a oferta. Presta atenção. Quando Deus instituiu na lei de Moisés, na lei mosaica, melhor dizendo, os sacrifícios, ele estava falando, era uma analogia, um símbolo, um tipo do que seria o Filho de Deus, o próprio Jesus no Calvário. Então, o que acontecia antigamente no meio do povo de Israel? Quando o homem pecava, quando a pessoa pecava, cometia um determinado pecado, então ela tinha que pegar um animal, um cordeiro perfeito, não podia ter defeito nenhum. Ela tinha que pegar dentre a sua manada, entre suas ovelhas, uma ovelhinha, um cordeirinho, na idade de tantos anos, 3 anos, por exemplo. Pegaria aquela ovelha ou aquele cordeiro, tinha que ser perfeito, e colocava na mão do sacerdote. O sacerdote, lá no tabernáculo, levava aquele animal para ser sacrificado. E no sacrifício de um animal,
O ofertante olhava, tinha que olhar nos olhos da sua ovelha e colocava a mão sobre a cabeça da ovelha e olhava o sacerdote cortando a sua veia jugular com uma navalha, digamos assim. E aquela ovelha pura, perfeita, sem nenhum defeito, aquela ovelha morria diante dos olhos do ofertante, significando o seguinte: o ofertante via no olhar, nos olhos da sua ovelhinha que estava sendo sacrificada, a inocência, a pureza. Ela, pura, que não fez nada de errado, estava ali sendo sacrificada, morrendo, para carregar o pecado daquele ofertante. Então, a ovelha expiava, o sacrifício daquela ovelha expiava, tirava o pecado daquele ofertante. Depois que esse animal era morto, então levava o animal para o altar do sacrifício, o altar onde que se queimava o animal, e ali era queimado o animal. O animal, então, fazia brasas, né? Gerava brasa. Pegava-se a brasa ou as brasas daquele sacrifício, daquele animal, e levava-se para o altar do incenso. Primeiro tinha o altar do sacrifício, depois tinha o altar do incenso. O altar do incenso ficava dentro do tabernáculo. O altar do sacrifício ficava do lado de fora do tabernáculo. Se você for lá no Templo de Salomão, você vai ver isso. O altar do sacrifício fora, na frente do tabernáculo. E dentro do tabernáculo estava o altar do incenso. Então, tomava-se aquelas brasas do sacrifício e levava-se para o altar do incenso. E ali o sacerdote colocava as ervas especiais, jogava as ervas especiais sobre a brasa do sacrifício. O que acontecia? Ora, quando se joga a erva sobre a brasa, vai surgir o quê? A fumaça. Então a fumaça iria gerar, ou aquela brasa iria gerar fumaça, e a fumaça tinha dois caminhos a seguir. Ou a fumaça subia direto para os céus, ou a fumaça se espalhava com o vento. Das duas, uma. Se a fumaça se espalhava com o vento, então significava que aquele sacrifício, aquela ovelhinha morreu à toa, porque o ofertante não estava sendo sincero. Ele estava colocando aquele animal ali, sacrificando, cumprindo apenas uma obrigação. Então aquela oferta não servia para apagar o seu pecado continuava. Mas se a fumaça do sacrifício subisse em linha reta para os céus, significava que Deus aceitava aquela oferta. Que quer dizer, o ofertante era perdoado. A oferta do ofertante foi aceita, como aconteceu com Abel. A oferta de Abel agradou ao Senhor. A oferta de Abel agradou ao Senhor. Está aqui escrito. Ele agradou ao Senhor. Então, a oferta dele foi aceita. Mas a oferta de Caim não agradou a Deus. Não valeu de nada. Nada, absolutamente.
Assim também é o batismo nas águas. Se você desce nas águas batismais com o coração ainda magoado, entristecido, ou rancoroso, ou insincero, você está apenas cumprindo uma obrigação religiosa, então o seu batismo não vale de nada, zero. E esta é a razão porque muitos batizam várias vezes e não acontece nada, porque não houve sinceridade, pureza da alma, do coração. Deus não se agradou daquela oferta. Então a vida da pessoa continua a mesma, ela continua pecadora. Ah, mas eu já fui batizado 10 vezes. E daí? Você entrou um pecador seco, saiu um pecador molhado 10 vezes. Por quê? Porque não houve sinceridade, não houve entrega, não houve rendição, não houve morte do seu eu. Você não morreu para o pecado. Você desceu às águas dos batismos para cumprir uma obrigação, mas você já sabia que ia pecar novamente, que ia viver no pecado, porque você gostava do pecado, você gosta do pecado. Então, não adianta querer se batizar. O batismo nas águas, como disse João Batista, arrependei-vos. Era o discurso principal de João Batista. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Jesus também começou a arrependei-vos, falou sobre arrependimento. O arrependimento quer dizer o seguinte: você olha, você vê, você sabe que foi pecador, que é pecador, você sabe que está condenado à morte eterna, mas você então diz: não, eu me arrependo. E então você vira as costas para o pecado. Se você vivia uma vida errada, imediatamente após o batismo, se o seu batismo valer, imediatamente você deixa o pecado, você vira as costas para o seu passado, para a sua vida, e você começa uma vida nova, vivendo na justiça, na integridade, na pureza, vivendo dentro da retidão, porque isso agrada a Deus, é isso que agrada a Deus. A oferta significa o que há dentro do coração do ofertante. Não adianta a pessoa querer dar um montante de oferta, colocar um montante de oferta no altar, mesmo assim o coração dela continuar inclinado para o pecado. Aí não vai valer aquela oferta, não vai significar nada. Você entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Isso é uma coisa muito pessoal e intransferível. Cada um tem que fazer a sua própria entrega. Quando a entrega é de fato, de verdade, sincera, pura, Deus aceita. A fumaça sobe. O incenso faz uma fumaça subir para as narinas de Deus, que foi como Noé fez logo ao sair da arca, quando ele ofereceu a Deus o sacrifício. Então Deus aspirou o aroma, o perfume daquela oferta, daquele sacrifício, e até se arrependeu de ter destruído o mundo. Então, amiga e amigo, o que eu quero resumir com esse ensinamento? Que você vai descer as águas batismais, tem que se arrepender, você tem que estar arrependido. E arrependimento não é um sentimento, não é um remorso, não. Arrependimento é uma entrega total da sua natureza velha, dos seus pecados. Você tem que odiar o pecado, você tem que odiar aquilo que fez de errado, que tem feito de errado. Você tem que virar as costas para aquilo. Você tem que abandonar. Porque se não fizer isso, a sua oferta não vai valer de nada. Não vai valer de nada o seu batismo nas águas. Essa é a realidade. Compreendeu?
quem vai dizer se a oferta valeu ou não valeu é você, com respeito à sua oferta. Com respeito a mim, sou eu quem decido que tipo de oferta eu vou dar a Deus. Então, se eu coloco toda a minha força, todo o meu pensamento, todo o meu coração, toda a minha alma, todas as minhas vontades, minhas paixões, meus sonhos, meus projetos pessoais, o meu querer, se eu coloco tudo no altar, então Deus aceita a minha oferta e então eu passo a ter uma vida nova. Ele me dá uma vida nova, um ser novo, uma nova mente, um novo espírito, um novo coração. E aí sim, eu serei a própria bênção por onde quer que eu vá. Caso contrário, nada feito. Eu vou continuar crendo em Jesus, mas vivendo no pecado e não agradando a Deus e, consequentemente, a minha vida estará correndo risco enquanto eu viver, porque eu não fiz a coisa de acordo com a palavra dele. Eu não fiz a coisa certa, eu não fiz com sinceridade, com pureza, com determinação. Não, eu não quero mais esse pecado. Eu não quero mais fazer isso. Nós temos visto que há pessoas que têm recebido o batismo com o Espírito Santo na cadeia, no meio de outras pessoas criminosas. Pessoas lá na cadeia, no meio de tanta gente criminosa, no meio totalmente cruel, mau, sujo. Mas há pessoas que ali entregam suas vidas. Ó Deus, olha, está aqui a minha vida. Eu quero entregar a minha vida para ti. Eu cansei de ser bandido, cansei de ser criminoso, cansei de fazer isso, cansei de fazer aquilo. Toma a minha vida. Nunca mais, se o Senhor me tirar daqui, se o Senhor me der uma chance, eu nunca mais vou voltar a essa vida. E Deus aceita essa oferta lá dentro da prisão. E ela recebe até o Espírito Santo lá dentro da prisão, mesmo sem ter sido batizada nas águas. Porque antes ela determinou, ela entregou a sua própria vida no altar. Ela foi o próprio Cordeiro Pascal. Deus aceitou aquela oferta e, obviamente, ela sai dali para viver uma vida nova. Você entendeu? Se não entendeu, minha amiga, meu amigo, vamos falar mais a respeito disso amanhã, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã, o dia inteiro, batismo nas águas, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Leva uma muda de roupa, porque você vai entrar de cabeça, corpo, alma e espírito, ou melhor, espírito, alma e corpo, tá bom? Deus abençoe e até amanhã.